Bom dia, família. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com hoje. Amém. Amém. Vamos estar início nossa espiritualidade, a nossa programação alterada aí para as festividades, né, no final de ano. Mas a espiritualidade vai ser mantida todos os dias, porque ela é imprescindível. Assim como nós imprescindível da alimentação do nosso corpo físico, a espiritualidade alimenta o nosso espírito, né? Nós somos seres espirituais, vivenciando uma vida terrena, uma vida humana, não seres humanos, vivenciando experiências espirituais. Por isso é fundamental o alimento, vai nos trazer a maturidade, vai nos trazer a proximidade com o nosso Criador. Amém? Amém. Eu quero trazer para a nossa reflexão nessa manhã um texto que eu já ministrei diversas vezes, tanto separadamente como eu vou fazer nessa manhã agora, uma menção dessas 3 parábolas de Jesus, que demonstra como que o reino de Deus lida com as perdas, como que a palavra de Deus nos ensina a lidar com as perdas, tomando um cuidado, né? Esse é o foco da nossa mensagem hoje, sobre a forma com que eu lido com as pessoas, a dó que eu sinto das pessoas. Por quê? Porque muitas vezes, sentindo dó das pessoas, eu acabo interferindo no processo de trabalhar de Deus na vida da pessoa. Não sei se vocês já viram aquela história da borboleta que ela estava tentando sair do casulo. Aí o indivíduo observa o esforço daquela borboleta e ele vai com as suas mãos, ele ajuda a tirar a casca do casulo e essa borboleta ela fica deficiente, porque esse era um processo que ela precisava passar para que ela pudesse criar força nas suas asas. Então nós fazemos muitas vezes isso, nessa tentativa de ajudar alguém que está passando por um processo que Deus está trabalhando na vida dela. Obviamente nós devemos ajudar, nós devemos apoiar, mas nós temos que ter um cuidado. Por isso não tenha dó das pessoas. Porque nós vamos aprender através dessas palavras que as coisas concernentes ao reino de Deus, elas são perfeitas. Deus permite que as coisas aconteçam de maneira que a palavra diz que não cai uma folha de uma árvore, se não houver a bênção de Deus. Quem, por mais entendido, por mais sábio que seja, pode acrescentar um pouco da sua estatura. Vários textos bíblicos que demonstram que Deus está no controle de tudo, sempre esteve, Ele é Deus, se Ele quiser Ele é Deus, se Ele não quiser Ele é Deus. Então cuidado que nós temos que ter quando nós desejamos ajudar outras pessoas. E as nossas responsabilidades em nos ajudar diante das nossas perdas e desafios. Eu vou ler Lucas capítulo 15 a partir do verso 8, mas antes eu quero convidar os irmãos para curvar as cabeças, fechar os olhos. Nós vamos fazer uma oração, tirar as coberturas aí por reverência a Deus, amém? E nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus da maneira que cada um compreende e entende. Pedir para que Ele se faça, já está presente em nosso meio, mas que Ele possa nesse momento formar o nosso coração, né? Não permitir que as coisas externas desse momento venham atrapalhar o nosso entendimento, né? Para que a gente possa ter a revelação da palavra. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na total e completa dependência do Divino Espírito Santo, que nós pedimos, Papai querido, a permissão para adentrarmos na tua gloriosa presença, nesta manhã deste dia que o Senhor fez para nós, esse dia que o Senhor fez, que se chama hoje, e é o dia que o Senhor fez para que nos alegrássemos nele. Estamos aqui em busca do teu convívio, da tua inspiração, da tua obra, para ouvir a tua palavra, Pai, que pelo poder do teu Santo Espírito ela seja revelada em nossas vidas, elas venham nos trazer a direção segura e firme, Pai, que nós precisamos para continuar essa nossa jornada, fazendo, Pai, buscando fazer, Pai, tudo aquilo que agrada ao Senhor, fazendo com que nós possamos viver a luz da tua palavra e seguir os teus ensinamentos, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar nesse dia a sua proteção, a tua bênção, o teu favor e a tua justiça sobre nós. Que seja quebrado nesse momento todo decreto maligno, todas as armadilhas e ciladas de Satanás e seus demônios,
todo sofisma, todo engano, todo engodo que o Satanás se levanta contra nós, Pai. E em nome de Jesus nós investimos de toda a tua armadura nesse momento, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do escudo da fé, do cinturão da verdade, calçamos aos pés com as sandálias da preparação do Evangelho da paz e tomamos em nossas mãos a espada do Espírito, que é a tua palavra, com a qual combatemos, anulamos, desfazemos toda a ação do mal contra as nossas vidas e fazemos a escolha de viver na luz da tua palavra, de pensar os pensamentos de acordo contigo e de tomarmos sempre as decisões da fé que sejam convenientes. Esteja conosco, Pai, aplanando diante de nós os teus caminhos, nos dando, Pai, sabedoria, discernimento, entendimento para lidarmos com tudo aquilo que haveremos de enfrentar no transcorrer do dia de hoje. É assim que eu oro agradecido, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Eu quero começar fazendo a leitura desses textos que vai falar como que o reino de Deus lida com perdas. Como Deus lida com perdas. Que a gente possa entender e aprender a lidar à luz da palavra de Deus com as perdas conforme a palavra de Deus. Lucas 15, capítulo 8, a partir do versículo Lucas 15, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 8. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, esse texto que eu vou dar para a menção nesta manhã. Lucas 15, 8. Lucas 15, a partir do verso 8. Eu vou falar de 3 perdas que nós conhecemos como parábolas irmãs. Ela trata de 3 aspectos da perda. Se nós observarmos, certamente vai trazer grandes revelações para a nossa vida, para ensinar a lidar com as nossas perdas. Amém? Amém. Amém. A palavra, primeiramente, da dracma perdida, da moeda perdida, do talento perdido, diz assim: ou ainda, qual é a mulher que possuindo? Não, eu vou começar lá na da ovelha perdida, no versículo 5, tá bom? Foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que encontre? E assim que encontre, coloque-a por sobre os ombros, cheio de júbilo, e ruma para casa. E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, porque hoje encontrei minha ovelha perdida. Irmãos, interessante quando nós observamos essa parábola, porque nós temos que avaliar alguns aspectos, bíblicos que falam sobre o seguinte: Deus, em muitos momentos, na sua palavra, nos compara com as coisas criadas, Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, a sua natureza divina e seu eterno poder, têm sido vistos claramente, podendo ser compreendidos através das coisas que foram criadas. Aqui nesse primeiro parábola nós vamos observar que Deus está nos comparando à ovelha. Porque se você for estudar o comportamento da ovelha, esse animal terreno, nós vamos observar que ele é o único animal que não tem defesa. Ele não sabe escolher a sua comida, ele não come grama seca, é diferente de bode, Bode come até lata. Tem muita gente aqui que é ovelha pensando que é bode, Tem muita gente aqui, ou melhor, todos nós aqui somos ovelhas, pensando que somos lobos. E eu vou mostrar para você que você é ovelha. E é por esse motivo, por você ser uma ovelha, que Deus nos existe. Porque Ele sabe que você é alguém indefeso. Ele sabe que você não tem capacidade de você mesmo. Mas Ele conhece a tua essência, porque foi Ele que te criou. Por esse motivo, Ele deixa 99 vai atrás de você. Louvado seja o nome santo de Jesus. Sabe por quê? Porque no meio de 100 ovelhas, imagine você pastoreando 100 ovelhas. Parece que é um pouco impossível ouvir que no meio de 100 uma está faltando. Não é verdade? Eu vou olhar para um monte de ovelhas, como eu vou saber que no meio de 100 uma está faltando? Uma outra característica desse texto é que, se nós observarmos, ele fala que essa ovelha, ela se perdeu. Ela se perdeu. Justamente porque é um animal que não tem defesa, o seu instinto de defesa, de sobrevivência, é muito vulnerável, e ela se perde.
Então, o único meio que eu tenho de saber que eu perdi uma ovelha no meio dos 100, como que é, irmãos? Contando, amém, revelação do Espírito, tá? Contando, uma, duas, três. Quer dizer que você é tão importante para Deus, que Ele conta, Ele olha para você, Ele percebe que você não está. O primeiro aspecto desse texto que eu gostaria que você percebesse é que no meio de 99, você é alguém que vai fazer falta, e Ele sabe que você não está no meio, porque você é contado como ovelha, você é contado como alguém, você tem valor, você é precioso demais, ao ponto de Ele deixar 99 para ir atrás de você, porque Ele sabe que você está perdido, e Ele vai enfrentar penhascos, Ele vai enfrentar montanhas, Ele vai enfrentar o que for, o que tiver que enfrentar para resgatar você, porque Ele sabe que você está precisando de resgate. Esse é o primeiro texto que nós vamos usar aqui de Pedro, para que você entenda por que Jesus vai atrás da ovelha. Ele não vai atrás do lobo, ele não vai atrás do leão, ele vai atrás da ovelha, porque se você não saber que você é ovelha, e que você não tem em você mesmo a capacidade, que você não tem mesmo em si a força, foi por isso que Deus, inclusive, enviou Jesus, porque Ele reconheceu que no homem não havia solução em si mesmo, após ter tentado de várias formas uma reconciliação com o homem, enviando reis, juízes, profetas sobre a face da terra. Ele viu que no homem não havia solução em si mesmo, aí Ele enviou o seu Filho para ir atrás das ovelhas que estão perdidas do aprisco, porque essa ovelha muitas vezes está desejando voltar, só que ela não sabe voltar. Ela tem vontade de estar no aprisco, ela sabe que sozinha ela não foi feita para viver sozinha, perdida, mas ela não tem força. Então Jesus deixa lá 99, o pastor deixa 99 e vai atrás daquela que se perdeu até encontrar essa ovelha. E quando ele acha a ovelha, ele coloca nos ombros e volta para a sua casa e faz uma grande festa, porque achou aquilo que se havia perdido. Amém. Deus quer encontrar você, irmão. Você é uma ovelha que está perdida. Amém. Que não tem força para voltar para a sua casa. Amém. Glória a Deus. Para a sua vida, como era antes de ter conhecido as drogas. Eu imagino que aqui uma boa maioria tem. Né? Tem quase. Eu tenho convicção, uma boa maioria, eu quero ter essa convicção na realidade, né? Porque observando muitas vezes a gente vê alguns que não querem nem ser encontrados, que está bom. Pelo contrário, quando sabem que o pastor está atrás, ainda se escondem do pastor, porque não querem ser encontrados. O fato é, você vale muito para Deus, uma alma vale mais para Deus que o mundo inteiro, ao ponto de deixar 99 para ir atrás de você. Que amor é esse? Por falar em amor, é necessário decidir, né? O amor do homem, ele está relacionado à questão de afetividade, de abraço, de beijo, de toque, para algumas pessoas. Essa é a forma que algumas pessoas amam. Algumas pessoas têm dificuldade em expressar o seu amor, que talvez também nunca receberam. Nós temos que observar como foi essa vida dessa pessoa, desde a sua tenridade, para entender a forma como as pessoas amam. Cada um vai amar de acordo com as suas características, mas o amor de Deus não, o amor de Deus não faz acepção de pessoas. Não quer dizer que a pessoa que não manifeste o carinho, que ela não ama, mas é a forma que ela tem de expressar o seu amor. Assim como algumas eu disse, tem a necessidade de estar próximo, de afago, de abraço, de beijo, de carinho. Cada um individualmente tem a sua forma de amar, porque é a forma que vocês aprenderam, com as quais vocês conviveram, que te ensina, te dá uma noção do que é amor. Observando a vida das outras pessoas, essa é a noção que nós temos de amor. Mas o amor de Deus não, o amor de Deus é ágape, incondicional, ele não faz acepção de pessoas. Você é ovelha, e você não é ovelha pior que a outra. Simplesmente você se perdeu. Você se perdeu e um pastor quer te encontrar. E ele vai fazer tudo que for possível para isso. E ele não vai descansar, não vai voltar para casa até que ele tenha te encontrado.
pecado. Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Se Deus. você está aqui é porque Ele quer que você permaneça no aprisco. Ele quer que você esteja novamente no lugar onde Ele criou você para estar. Num ambiente que Ele, desde a fundação do mundo, preparou para que você estivesse nele. Mas você está perdido, o pastor está atrás. Porque Ele não desiste da tua vida, da tua alma, do teu espírito. Vocês estão compreendendo essa primeira parábola? Nós estamos falando de algo que se perdeu. Agora nós vamos falar de uma outra perda. A ovelha, nesse caso, é você, irmão. Quero que você se entenda como ovelha. Você não é louco. Talvez você pense que você é louco, talvez você pense que você é bode, talvez você pense que você é leão, talvez você pense que você é urso, mas Deus conhece a tua essência e sabe que você é ovelha. E é por isso que Ele não desiste de você. Amém? Amém. Agora nós vamos fazer a leitura da segunda parábola aqui, a parábola da moeda perdida. Ou ainda, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Ô, Bi. Dracma é uma moeda, Isso daí que eu ia perguntar. ou um talento, né? Dracma é uma moeda romana, tá? E ela tem um valor, eu não me recordo qual o valor de uma dracma, mas ela é uma moeda. E a mulher tinha uma corrente com 10 moedas, e uma delas se perdeu. Uma dessas moedas era algo que tinha muito valor para aquela mulher, e ela se perdeu. Então o conjunto não estava completo, estava faltando alguma coisa. E quantas vezes, e essa moeda, se nós observarmos o texto, ela perdeu dentro de casa. Quantas pessoas estão se perdendo dentro das suas próprias casas, perdendo o seu sentido de vida, a motivação, uma razão para existir. Quantas pessoas estão se perdendo dentro de um ambiente de intimidade, porque é a sua casa, sua televisão, sua cama, né, suas coisas, sua privacidade. As pessoas estão se perdendo dentro das suas próprias casas, perdendo o seu sentido, o seu valor. E olha só que interessante como que essa mulher encontrou. É isso que eu quero que vocês percebam, para vocês terem uma atitude semelhante a dessa mulher, encontrar aquilo que se perdeu dentro da sua própria casa, porque aquilo ainda está lá, está dentro de você. E você tem que fazer semelhante a essa mulher. Se nós observarmos o texto, fala que ela fechou a porta, e pega, e a primeira coisa que ela faz é acender uma candeia. Ela traz luz, porque você está vivendo numa escuridão, você não vai achar nada dentro de uma escuridão. E ela pega a vassoura e começa a varrer o pó, porque ela sabe que essa moeda pode estar enterrada no pó, porque a janela estava aberta e o pó entrou, e é muito pó. A sua vida tinha uma janela aberta que entrou tanta sujeira, tanta poeira, que está escondendo os seus valores. Então ela pega e acende uma luz primeiramente, porque eu não consigo resolver nada nas escuras. Já pensou você varrer uma casa no escuro? Varre o mesmo lugar sem saber. Você ia varrer, o melhor que você tentasse fazer no escuro, você ia deixar a sujeira dela. Então Deus está dizendo aqui nessa palavra que você tem que trazer luz para a sua vida, para procurar as coisas que se perderam. Pegar uma vassoura, começar a varrer, e ela fez isso sozinha. É uma coisa que é da sua responsabilidade de resgatar. Deus está falando aqui, Ele não interferiu no processo, porque muitas coisas você perdeu e é a sua responsabilidade de encontrar. E como que eu vou fazer para encontrar essas coisas que eu perdi? Fecha a porta, vai atrás, não abre mão, não aceite a perda, como essa mulher fez. Ela não aceitou a perda e ela procurou diligentemente até encontrá-la. Você tem que buscar os seus valores que você perdeu diligentemente até encontrá-los. Com a sua porta fechada, você no seu cônjuge, é você a responsabilidade de achar. E nós ficamos procurando responsabilidades dos outros, achando que as coisas que nós perdemos são os outros que têm que encontrar para nós.
resolver, que tem que resolver para nós, que tem que fazer, que tem que acontecer. Nós estamos acostumados a viver nesse ambiente, principalmente dentro dessa característica da doença nossa, que acostumamos a viver com as pessoas sempre fazendo as coisas por nós, e as pessoas nesse intuito de ajudar acabam atrapalhando, porque tira a grande chance de você assumir as responsabilidades, as consequências dos seus erros. Então fecha a tua porta, vai procurar o que você perdeu, porque ela ainda está lá, está dentro, porque se ela perdeu dentro de casa e só ela estava em casa, ninguém pode ter pegado aquilo que ela perdeu. Ela perdeu e ela tem que encontrar, porque está lá. É isso que eu quero dizer. Procure dentro de você mesmo as coisas que você perdeu, porque elas estão dentro de você. Se um dia elas entraram dentro de você, elas estão em você. Vocês estão compreendendo? Entrou porque a janela estava aberta. A poeira também, a sujeira, as outras coisas. Mas agora eu vou encontrar aquilo que eu perdi, eu vou acender a luz, eu vou pegar a vassoura, fazer uma faxina interna, não uma carioquinha que nem muitos tentam fazer. Vou fazer uma faxininha aqui, só para ir jogando a poeira para debaixo do tapete, para dar a impressão de que fez. É assim que está o tratamento de muita gente aqui, sabe? Passando a vassourinha, jogando a poeira para debaixo do tapete, achando que vai resolver o problema. Para os outros ver, para o inglês ver. Fecha a porta, acende a luz e vai varrer a tua casa por completo, não deixar nenhum resquício de poeira que se quer, para acertar a sua vida, para encontrar o que você perdeu. E quando encontra mais uma vez aqui, a grande festa, porque se achou aquilo que se havia perdido. amém. Agora nós vamos para a terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo, que eu já ministrei aqui inúmeras vezes, porque eu me identifico com essa parábola, porque ela fala da minha vida, de um momento da minha vida em que eu também me rebelei, resolvi assumir o controle, achei que eu era o dono da minha vida, estava no controle de tudo, e desprezei os conselhos, os ensinamentos, o carinho, o zelo da minha mãe, do meu pai, porque entendi que aquilo já não funcionava mais para mim, já não servia mais para mim, e resolvi que eu ia viver. E aí é onde entra o grande ensinamento dessa parábola, que eu quero ler, depois eu vou discorrer com vocês aqui. E Jesus continuou: o homem tinha 2 filhos, o mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança que eu tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando caiu em si e falou consigo mesmo: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar, confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de seu filho, trata-me como a um de seus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado de seu filho, trata-me como a um dos seus servos. Aí o pai disse: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe um anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei um novilho gordo e o preparai, comamos, fazemos uma grande festa e regozijemos-nos, porquanto esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso.
Eu quero fazer uma explanação sobre essa última parábola. Se nós compararmos elas com as outras, nós vamos observar que a ovelha se perdeu. Na outra, a dracma foi perdida. Mas nesse caso, nessa parábola, foi o jovem quem resolveu se perder. O jovem resolveu tomar uma atitude. Não foi um acidente, não foi um coincidência, foi uma decisão que esse jovem teve de transgredir tudo aquilo que era norma, regra, padrão, porque se nós observarmos o que é herança, é um conjunto de princípios jurídicos que faz a transferência, transmissão de um bem, de um patrimônio, de direitos, deveres, obrigações de uma pessoa para outra quando essa pessoa morre. E o pai ainda estava vivo. Mas, observando atentamente, né, a condição, a posição do pai em relação, o pai não se negou, o pai não falou nada, o pai não chegou no filho e falou: filho, não é tempo de você sair de casa ainda. O pai não fez oposição ao desejo do filho, porque esse pai, ele nos deu o livre-arbítrio, e ele não vai nos tirar o livre-arbítrio, ferindo os seus princípios, os seus estatutos, os seus desígnios, jamais. Ele deixou o filho ir, e ele não foi atrás, como na parábola da ovelha, o pastor foi atrás. Esse pai pode ter sentido vontade, mas não foi. Talvez o coração dele doendo, sabendo que o filho está se encaminhando para um caminho de morte, de dor, de sofrimento, mas ele não foi. É por isso que eu digo: cuidado quando nós vamos ter dó das pessoas que estão passando por um processo de tratamento de Deus, que nós podemos intervir nesse processo e prejudicarmos ainda mais as pessoas. Tem pessoas sentindo dor aqui, deixa sentir a dor, essa dor faz parte. Tem pessoas que não estão sentindo dor, deixa essas pessoas, faz parte do processo de tratamento de Deus na vida delas. Não estou dizendo com isso que eu não devo ser solidário, me compadecer da situação das pessoas, mas eu tenho que ter cuidado de que maneira que eu vou ajudar essa pessoa para não incorrer no risco de prejudicá-la ainda mais. Esse é um processo semelhante àquele da borboleta que eu falei aqui no casulo. Vamos tentar ajudar a cuidar da borboleta e tirar com a sua mão o casulo que era feliz pelo seu próprio esforço, quebrar, sair voando, porque esse processo era necessário, porque quando fizeram isso ela nasceu com uma das suas asas alaranjadas, porque ela não fez o esforço necessário, porque alguém foi lá, assim como a sua mãe, assim como o seu pai, tentando trazer um alívio para o problema, amenizar o seu problema, foi lá e colocou a sua mão, a sua opinião, a sua decisão, e interferiu num processo que tinha que ter começo, meio e fim. Não permitiu que se encerrasse o ciclo. As famílias estão assim em relação a vocês, tentando ajudar e acabando interferindo no processo. Porque aqui nós observamos através da palavra de Deus que Deus permite, Deus lida com percas dessa forma, deixou com que aquele jovem fosse, que ele pelos seus próprios olhos, pelas suas próprias experiências, experimentasse esses dissabores que ele experimentou, até que aquilo que se esperou, aquilo que aconteceu com esse jovem, é o que se espera de todos, que caia em si em algum momento da sua vida, caia em si e resolva retornar na onde você começou o processo seu, que te desviou. Voltar para casa e dizer: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus servos, porque nessas alturas do campeonato, aquele filho que tanto sofreu por causa das suas escolhas erradas, ele deve ter percebido, eu tenho certeza que ele percebeu, que na casa do pai dele, até os funcionários do pai dele comiam melhor do que a fome que ele estava passando. Nós temos 3 parábolas lidando com percas maravilhosas aqui para trazer ensinamento à tua vida. Primeiro, fecha a tua porta, irmão. Perdeu, fecha a tua porta. Porque Deus
pastor, ele está atrás da ovelha. Você é ovelha, ele sabe que você não tem solução com você mesmo, ele sabe que você não tem um instinto de sobrevivência, ele sabe que você não sabe se alimentar sozinho, ele sabe que você não sabe escolher a água que você vai beber, ele sabe que você é impotente. E ele vai atrás. Agora, quando você perdeu alguma coisa dentro da sua própria casa, você perdeu valores, você perdeu o sentido da vida, você perdeu o respeito, o amor, não sei o que você perdeu, só você mesmo sabe o que você perdeu dentro da sua própria casa. Mas a palavra de Deus está ensinando que eu tenho que fechar a porta, porque eu não posso me conformar com essa perda. Tem muitos aqui que estão se conformando com as perdas, é perda atrás de perda, sabe? Dentro de própria casa, quer dizer, de uma certa forma não está perdido, porque está dentro de casa. A minha responsabilidade, a sua responsabilidade é fechar a porta, acender a luz, trazer a luz à existência e começar a buscar aquilo que você perdeu. Isso é responsabilidade sua, ninguém pode fazer isso por você, nem mãe, nem pai, nem tio, nem profissional de saúde, nem ninguém. É responsabilidade sua de procurar o que você perdeu. Deus está falando de maneira querida com as perdas. E semelhante a essa mulher, você tem que fazer a mesma coisa, você está entendendo essa palavra? Buscar onde é, pensa na tua infância aí, pensa de como você era feliz, tendo suas necessidades supridas pelo papai, pela mamãe, em que as coisas, você conseguia se divertir muito facilmente com pequenas coisas. Aí algo aconteceu na sua vida que aquilo tudo já não trazia mais satisfação para você. Volte lá, vai lá, para saber o que é que você perdeu, o que é que eu perdi. Por que aconteceu isso comigo? Por que eu perdi o sentido da vida, da existência? E vai buscar e não se conforme não encontrar. Não apague a luz e nem abra a porta antes de você encontrar. Aqui tem muita gente querendo abrir a porta antes de ter encontrado aquilo que se perdeu. Porque hoje a casa te propõe achar que você havia perdido, deixa de habitação de vida. Está te propondo isso todos os dias. Através de um programa, através de profissionais, através de convivência com outros irmãos. Mas será que você quer encontrar o que você perdeu? Porque observando esse contexto aqui, observo que muita gente está nem aí. E vai continuar perdendo porque não quer. Depois nós vamos para essa palavra do pai. E o próprio filho resolveu se perder. Talvez você seja o filho que resolveu em algum momento. É inevitável a similaridade da nossa história com a história de Código. Porque todos nós aqui nos dá um tipo de liberdade, de independência. Só que, como foi feito lá no Pirâmide, independência ou morte! Você está encaminhando para a morte, não para a independência. Olha, Deus é tremendo, fez eu lembrar até do grito de Pirâmide. Deus é tremendo. Quanto tempo não tem independência ou morte? Ele está indo para a morte, na verdade. Ele começou a ir para a morte. Sabe? Mas está querendo dizer, porque a palavra está dizendo que ainda é tempo de voltar. Você precisa cair em si. Acessar um ambiente de você que seja capaz de trazer à tona essas coisas que estão perdidas, mas elas estão dentro de você ainda. O seu valor, a sua integridade, a sua honra, a sua moral, a sua dignidade, ela está dentro de você. Mas se você não acender a luz, não fechar a porta, ela vai continuar perdida dentro de você. E outra coisa, não tem que ocupar a janela, para não entrar mais sujeira, né? Sujeira entra pela janela, não posso falar no coração. Fecha um pouquinho. Vou fazer uma faxina hoje na minha casa. Vou fazer uma faxina hoje na minha casa e vou procurar tudo que está fora do lugar, tudo aquilo que está sujo, tudo aquilo que está perdido. Você já observou quando a gente vai mexer em algumas coisas no nosso guarda-roupa, por exemplo? Você vai mexer no seu guarda-roupa, faz tempo que não mexe, e a sua vida é tão corrida e tão assim, exige tanto de nós que nós
muitas vezes você esquece que você tem um guarda-roupa lá, e aí você começa a pulsar o guarda-roupa, se você fizer isso, e você vai ver que você encontrou coisas lá da tua infância, roupinha, um álbum de foto. Eu lembro que uma vez eu mexi nas coisas na minha casa e achei aqueles negocinhos que você vê a foto do negativo lá, do nome daquilo lá, tem um nome aqui lá, não é um negocinho que você põe no olho assim, você vê as fotos. Eu fui procurar aqui e achei. Minha mãe morreu, eu fui mexer algumas coisas na minha casa. Né? E ela morava nessa casa, eu fui mexer nas coisas. Eu achei uma caixa cheia desses negócios que você coloca o olho assim, no negocinho assim, e vê o negativo ou o negativo. Não chama, não sei o que, eu sei que eu fiquei assim naquele momento, falei, nossa, me trouxe a memória, tantas coisas, da minha infância, brincando no japizinho vermelho, sabe? Uma caixa réu horrível que minha mãe comprou para mim, meu irmão, ainda vestia eu e meu irmão igualzinho. Eu sentado na frente com uma bota, um short vermelho, igual de forma assim, coisa mais horrível do mundo. Dona de loja, minha mãe tinha loja de roupa. Eu comecei a ver aqui, trazer a memória, passado, um tempo da minha vida que eu era feliz e não sabia. Tanta coisa, eu numa mula, eu acho que o cavalinho pintado de zebra. Entendeu? Porque os cavalos fazem um cavalo de bolo, tipo de zebra, esse cavalinho que tem de zebra, e você acha que está montado uma zebra, mas não é zebra, tá? Zebra você está montado, você não. Aí você montou na zebra de verdade. E aí eu fiquei olhando aqui e falei, nossa, é isso que a gente tem que fazer. Fecha a porta, vai lá no guarda-roupa do seu coração. Lá falei que eu tinha uma história aqui, né? Só para a gente voltar e trazer a lembrança. Uma mulher tinha uma faxineira. E essa faxineira era excelente. Fazia uma limpeza como nenhuma outra pessoa fazia. Era impecável. Você passava o dedo no móvel, não tinha uma poeirinha, não tinha nada. Aí ela tinha uma vizinha, essa vizinha um dia chegou até ela e falou, olha, eu estou precisando fazer uma faxina na minha casa, porque minha casa está toda desorganizada, toda bagunçada, e eu preciso. Aquela faxineira que trabalha para a senhora é boa. Ela falou, nossa, é a melhor faxineira que já trabalhou na minha casa. Eu não abro mão dela, porque ela faz uma faxina com excelência. Você poderia falar para ela um dia, fazer uma faxina na minha casa? Eu pago ela e tal. Aí combinaram o dia, no dia a mulher foi. A mulher foi e a mulher que estava contratando o serviço dela falou para ela assim, olha, a minha casa faz muito tempo que não tem uma faxina geral. Eu preciso dar uma geral na minha casa. Eu quero ser limpa aqui, tá vendo? Ó, esse móvel aqui, ó, aqui perdeu o brilho, esse móvel brilhava. Esse aqui não sei o quê, mostrando os detalhes que queria que a mulher limpasse para ela. Até que ela chegou em determinado momento, no quarto dela, ela falou assim, mas aqui você não precisa limpar não. Aqui você não precisa, que aqui está minhas coisas. Minha privacidade, minha baguncinha organizada está aí dentro, eu sei onde está tudo aí dentro. E justamente o povo da casa precisava ser era o quarto daquela mulher. Estou falando nesse sentido que você precisa muitas vezes olhar para o seu coração, fazer uma faxina nele. Porque você fica olhando ao redor e vendo sujeira e tudo. Deseja até limpar o que está ao seu redor, mas no livro realmente está precisando de uma limpeza. E ali eu tenho certeza que na hora que você começar a limpar, você vai encontrar muitas coisas que você perdeu dentro de você mesmo, dentro da sua casa. É isso que é a proposta da palavra de Deus para nós nessa manhã. Amém. Não aceite mais perdas, não aceite porque o Senhor Jesus não aceitou, você se perdeu. Vai atrás de você, atrás de você. Não desistiu de você, ainda que você pense que ninguém vem atrás de mim, ninguém quer me ajudar. Ó Deus, ó céus, ó céus, vamos lá de novo. Ó Deus, ó céus, ó mais uma vez para gravar. Ó vida.
aqui em mim. Eu quero que você saiba que o pastor está te procurando. Você está perdido, mas ele quer te encontrar, te levar de volta para Cristo, fazer uma grande festa, celebrar o teu reencontro. É isso que Deus quer fazer na tua vida, por isso que Ele te trouxe nesse lugar. Agora, a sua responsabilidade, fecha a porta, vai limpar, acende a luz, pega a vassoura. Tá bom? E se você, na parábola do filho pródigo, perceber que também quem se perdeu foi você resolveu se perder, então você sabe o caminho de volta. Você sabe aonde você estava, para onde você foi, você conhece o caminho de volta. Porque se você se perdeu porque você quer, como a boa maioria das pessoas aqui se perderam porque quer, mas não quiser voltar, eu vou falar uma coisa, o pai não vai atrás não. Ele respeita o seu livre-arbítrio. Ele não quer que você se perca, mas ele respeita a sua vontade. Ele não vai contra os princípios dele. Imutáveis, insondáveis e inescrutáveis. Você vai ficar perdido porque você quer. Mas não é esse o plano de Deus na sua vida. Não é esse o projeto que ele tem desde a fundação do mundo. Ele entendeceu no ventre da sua mãe e escreveu no livro dele todos os dias da sua vida. Ele não escreveu derrota, fracasso, dor para você não. É você que escolheu, você que alterou. Né? Como que é o nome do papel da gente? Script. Você que alterou o script da sua vida aí. Porque o autor da vida escreveu um outro script. O autor da vida escreveu uma outra história. Mas você que é o personagem principal, o protagonista, achou que o papel, ou por não saber qual era, resolveu escrever o seu próprio script. Está seguindo ele e não está percebendo que está trilhando um caminho de morte e sofrimento de dor. Deu para compreender a palavra de hoje? Sim.